Podemos começar então, pessoal? Queria, antes de mais nada, me apresentar. Alguns me conhecem, outros não me conhecem. Meu nome é Rodrigo. Eu sou especialista em investimentos pela Ambima, tive uma passagem breve pela XP, um bom tempo na Pontifiel do Grupo Primo, e atualmente eu faço parte do grupo de facilitadores do Banrisul, juntamente aqui com o Leonardo e o Afrânio, aqui da agência de Birubá. Muito obrigado pela presença. Queria agradecer também a presença do Fernando e do Jonas, da Associação Comercial, o pessoal aí do Sebrae que faz esse trabalho fantástico, fomentando o movimento empresarial. Ricardo, Marcos, Michel e Carlos, parabéns pelo trabalho que vocês desenvolvem. E eu estava ali sentado, olhando e prestando atenção. A gente sempre tem que aprender e sempre carrega alguma coisa de qualquer conversa. E isso é muito importante. Por isso que toda oportunidade que a gente tem que comparecer, tem que a gente vai voltar mais rico de conhecimento. Isso não ocupa lugar e a gente leva onde a gente for. Agradecer ao Evandro e a Júlia, que também nos recebem aqui na Câmara de Vereadores. E queria dar uma boa noite mais que especial a vocês, empreendedores. Boa noite. Boa noite. Vocês estão cansados? Não. Não? Então vamos de novo. Boa noite. Boa noite. Aí, agora sim, agora eu gostei. Esse é um boa noite do empreendedor. Boa noite de um sonhador. Boa noite daquele cara que sonhou, que acreditou e que correu, que foi atrás. Mas também ele traz algumas nuances dentro desse boa noite. Essa determinação, esse foco em vender, em empreender, em acreditar no sonho, às vezes pode fazer com que a gente incorra em alguns erros. Não porque a gente quer, porque ninguém erra porque quer. Às vezes a gente erra por excesso de vontade. E eu vou trazer aqui um pedacinho do que o Ricardo falou sobre a disciplina, quando ele mencionou o Rodrigo Faro. Tu ser empreendedor, tu ser empresário, tu acreditar no teu sonho é muito mais do que tu só saber vender e correr atrás. Tem todo o back-office que tu tem que entender. Tu tem que ter disciplina. Tu tem que entender do teu contas a pagar, do teu contas a receber. Tu tem que entender o teu fluxo de caixa. Tu tem que saber tudo isso para poder precificar bem e saber cobrar pelo teu serviço. E isso nós vamos ver tudo hoje de noite. Isso traz o nosso tema de hoje, que é Finanças inteligentes, profissionalize o caixa da sua empresa e transforme o seu negócio. Terminar o mês sem saber o que é seu ou o que é da empresa. Isso acontece muito com quem está começando. O micro, o pequeno empreendedor, na sua essência, ele corre atrás e se preocupa mais em fazer acontecer. Receber a gente dá um jeito. Ele paga no Pix, daqui para o CPF, vai lá. Passa aqui no CNPJ da empresa. Chega no final do mês, tu não sabe quanto tu recebeu da empresa, o que é do teu salário, o que é da tua outra atividade, se porventura tu tenha. Então, pessoal, isso traz sérios problemas para se encontrar dentro do teu fluxo de caixa. Por quê? Se isso acontecer, tudo indo para o mesmo bolso, tu vai acabar virando um bombeiro. Tu vai passar apagando incêndio. Porque vai chegar num momento que tu vai, me apertei para pagar a conta de luz lá de casa. Tu vai lá no caixa da empresa. Semana que vem eu devolvo, quando eu receber. Né? Uma vez tu faz, devolve. Na segunda tu atrasa um dia ou dois, daqui a pouco tu... não vai fazer falta. Aí atrasa no outro mês, tu deposita de volta, depois na terceira vez tu não devolve mais. E daí vira bagunça. E daí vai começar a faltar dinheiro no caixa da empresa. Aí tu não vai saber se a tua empresa está te dando lucro ou se ela está te dando prejuízo. Aí a gente vai entrar naquele segundo item ali. Como é que eu vou planejar uma expansão empresarial, um crescimento empresarial, se eu não sei quanto é que eu estou ganhando? Quanto é que a empresa está dando de receita, de resultado operacional? Porque tem coisas diferentes, eles vão falar mais na frente. Falar sobre caixa da empresa, falar sobre venda e sobre receita, são coisas diferentes. A venda é algo que tu vendeu naquele mês, que tu pode receber em 3, 4, 5 meses. Receita é o que entrou naquele mês, é o teu caixa, o teu fluxo, o dinheiro que tu tem ali. E isso faz toda a diferença. Se você não entender isso principalmente, o negócio está fadado ao fracasso.
E esse traz um outro problema, que é a falta de credibilidade. Quando tu misturar o caixa da empresa com o caixa da pessoa física, invariavelmente, tu vai gerar uma certa insegurança no teu cliente que está comprando, que te pagou no Pix pessoa física. Tu pode pensar, é Marcos, né? Tá, comprei do Rodrigo lá, o cara me deu o CPF, o cara não tem uma conta empresarial. Tá esquisito isso aí. Daqui a pouco, eu vendo o Fernando, né? O Fernando pagou no Pix do CNPJ, eu já passo outra imagem, a empresa é séria, o cara está organizado. Isso, querendo ou não, passa uma imagem não só para o cliente, passa uma imagem principalmente para a instituição financeira que vai vir a te atender. Nós vamos falar também sobre a questão da concessão de crédito, o que uma instituição financeira olha, o que o Banrisul olha. E por que às vezes a gente tem tanta dificuldade em conceder crédito para uma pessoa. Vocês vão entender isso mais à frente. Pessoal, se está muito rápido, vocês pedem para dar uma diminuída no ritmo, é que eu estou acelerado por causa do horário, tá? Mas qualquer dúvida, qualquer coisa, levanta a mão e a gente responde. Negócio e empreendedor são parceiros. Esse exemplo é fantástico. Negócio e empreendedor são parceiros, eles não são gêmeos siameses. Eles não nasceram no mesmo dia. Um tem CPF, o outro tem CNPJ. Se um tem CPF e um tem CNPJ, eles não podem ter o mesmo bolso em hipótese nenhuma. A primeira coisa quando tu vai abrir um negócio é tu saber qual que é o teu prolabore nesse negócio. Quanto é que tu vai ser remunerado por isso? A operação da empresa tem que estar a parte do lucro da pessoa física. Porque senão tu não vai saber se o teu negócio é rentável ou não. Isso, volto a mencionar, acontece muito com o micro e pequeno empreendedor, que às vezes o cara tem um trabalho formal, ele é seletista, e daí ele tem uma renda extra fazendo alguma coisa por fora que acaba sendo um bico. O cara tem um MEI, isso acontece muito com o MEI, que ele considera aquilo uma renda extra e não trata aquilo com a devida seriedade. E não tratar aquilo com a devida seriedade acaba incorrendo em vários erros, de precificação, de não saber se deu lucro ou se deu prejuízo. Cortador de grama. O cara, fim de semana, vai lá e limpa a parte e corta grama. Ah, eu não tenho custo nenhum, é só meu serviço. Claro que tu tem custo. Quanto é que custa a tua hora trabalhada na empresa? Tu vai ter um custo de hora trabalhada para cortar grama. Tu vai ter um custo de combustível, que é a gasolina, o cortador. Tu vai ter o teu custo de deslocamento. Isso tudo tem que estar na precificação da hora que tu vai cobrar para cortar a grama do cara. Daqui a pouco passou um mês, o cara limpou 10 partes e cortou grama, mas não me sobrou nada. Mas claro, tu fez a conta errada. Tu não botou na ponta da caneta o quanto custou para ti fazer aquilo. Então, toda e qualquer atividade profissional, empresarial, e que envolva a prestação de serviço ou a comercialização de produtos, tem o custo fixo e o custo variável embutido, independente de qual seja. Vou fazer uma pergunta para vocês. Alguém sabe aqui qual é o produto que o banco vende? Alguém arrisca? Não? O principal, a gente vende isso, mas o principal dele, o banco vende dinheiro. O banco vende dinheiro. E como é que ele faz isso? Ele capta dinheiro no mercado e empresta. Essa é a maior operação do banco. Você é fantasminha, né? Desculpa, eu esqueci teu nome. Lisandra. Calçado, né? Tu tem o custo do calçado para vender. O banco tem o custo do dinheiro. Então, e aqui até vou citar esse é título de conhecimento, não tem nada a ver com o fluxo de caixa. O pessoal acha que com juro a 15% o banco está forrando os bolsos de ganhar dinheiro. Muito pelo contrário. Está muito mais complicado para nós. Porque o dinheiro custa 15% para nós. Quanto é que nós temos que emprestar para vocês? Então, para o banco, quanto mais barato for a taxa de juros, melhor. Porque se eu empresto para vocês a 12 e capto a 6, eu estou ganhando 100% numa operação ao ano. Se eu capto a 15 e emprestar 20, vocês vão achar que eu estou roubando vocês e eu estou ganhando menos do que ganhava com 6. Então, essa foi só uma observação a título de conhecimento, porque às vezes a gente quer conceder o crédito, entende a situação de cada um e não consegue, porque realmente a gente está com as margens exprimidas com essa questão das taxas.
Então eu estava falando dos gêmeos siameses, né? Um tem PJ, outro tem CPF, então, em hipótese alguma, misture o bolso dos dois. E isso, eu disse tudo isso para chegar nisso aqui. Esses dados são dados oficiais, tá? Se vocês derem um Google aí, vocês vão achar lá. Que é algo que nos chamou bastante atenção e fez com que nós, enquanto instituição financeira, enquanto Banrisul, que é óbvio que a gente é uma empresa que quer ter lucro, que quer ganhar dinheiro, né? Mas a gente também tem uma responsabilidade social enquanto instituição financeira. Porque não adianta nós nos preocuparmos apenas em vender dinheiro, em vender produto, em vender seguro, em vender título de capitalização e não nos preocuparmos com a saúde financeira de quem é nosso cliente. Se esse cara for mal, automaticamente ele vai acabar deixando de ser nosso cliente e nós vamos ter menor receita e isso é um ciclo vicioso. Então nós queríamos entender o que estava acontecendo. Por que em 2024 abriu 4.250.000 CNPJs e fecharam 2,5 milhões? O que está acontecendo com o pessoal? Por que isso acontece? Desses 2,5 milhões, 25% deles eram micro e pequenos empreendedores no seu primeiro ano, menos de um ano. Então, cerca de 625 mil, acho que é isso. No primeiro ano fecharam as portas, micro e pequenos empreendedores. O que esse pessoal tinha em comum? Um negócio não fecha só porque precificou errado, porque deu crise. Um negócio nunca fecha por causa de um item só. É uma combinação deles. Tem crise financeira, tem gestão financeira indevida, fluxo de caixa. Tem precificação errada, tem fluxo de caixa. Tem o aluguel muito caro, mal localizado, sem movimento e tem fluxo de caixa. O que era comum a todos eles? A parte do controle das finanças sempre atabalhoadas, sempre misturadas. Porque se tu não sabe quanto que é a margem operacional da tua empresa, tu não vai saber precificar. E não sabendo precificar, tu está fadado a ter muitas dificuldades. Né? Pode ser que em algum momento tu corrija. Então o que eu quero dizer? A importância de você ter, nós vamos falar muito disso e eu vou ser chato batendo nessa tecla. A importância de você ter o fluxo de caixa da empresa separado do fluxo de caixa da pessoa física. Tu vai saber exatamente tudo o que acontece na tua empresa. Um problema de precificação, tu vai identificar lá no começo. E tu vai conseguir corrigir a tempo de causar problemas maiores. Um problema de falta de movimento, está fraco, tu vai identificar lá no começo. A tua margem está boa, está tudo certinho, mas tu não está vendendo o suficiente. Tu vai identificar que o problema é esse e vai procurar a solução. Então, o fluxo de caixa empresarial, ele te ajuda em todas as decisões estratégicas da empresa. Desde onde vender, para quem vender e a quanto vender. Então, é muito importante que vocês tenham isso em mente. Desses 25% que fecharam no primeiro ano aí, então todos eles micro e pequenos empreendedores. Se a gente levar isso para um universo de 5 anos, pessoal, 63% das empresas deixam de existir. Micro e pequenas empresas. É algo muito alarmante e muito preocupante. E aqui existem vários fatores, além desses que eu falei da administração empresarial, que na maioria dos casos tem o fator externo, obviamente, mas sempre tem um fator interno junto, acompanhando. A gente tem muita dificuldade por uma questão cultural, educacional, enfim, às vezes a pessoa tem muito mais vontade de fazer acontecer, de empreender, e às vezes não entende tudo o que envolve montar um negócio, todos os riscos que tem. Em 2024, 6.900.000 empresas inadimplentes, com restrição de crédito. Num cenário atual, né, de crise, de inflação, tu tem 7 milhões de CNPJs inadimplentes. Destes, 6.800.000 são micro e pequenos empresários. É a lojinha aqui do lado, é o mercadinho da esquina. São as pessoas que mais empregam nesse país. Olha o tamanho do problema que a gente pode ter aqui. Então, a questão é, mais uma vez, vou ser chato e vou bater na tecla disso. Começamos separando o dinheiro da pessoa física, da pessoa jurídica, para saber identificar todos os outros fatores que levam a esses números. Porque o que acontece? Se
Se nós temos essa inadimplência, pode ter começado com a conta de luz que eu peguei o dinheiro no caixa. Aí tu se apertou, tu foi lá e pegou um crédito pré-aprovado rápido e caro. Uma dívida ruim. Não é ruim tu ter um parcelamento, tu ter um empréstimo bancário. O ruim é quando tu não sabe quanto isso impacta no teu negócio. O ruim é quando tu pega esse dinheiro para pagar incêndio e ele entra no caixa hoje, amanhã tu já espalhou ele para tudo que é lado, uma vela para cada santo, tu não sabe onde é que foi parar. O empréstimo, o crédito, ele tem que ser utilizado de uma maneira consciente e principalmente na atividade produtiva da empresa, na expansão do teu negócio. Se tu pegar empréstimo para pagar a conta, está errado. Está errado e muito provavelmente tu não vai conseguir, porque tu já vai estar com problema de restrições e o banco vai estar enxergando isso. Tá, pessoal? E isso nos traz a isso aqui. A importância de ter uma conta pessoa jurídica e quais as vantagens que se tem ao separar as finanças pessoais do dinheiro da empresa. Então, o que tu ganha tendo uma conta PJ? Antes de qualquer coisa, tu vai ter um controle total das finanças. Tu vai saber tudo que entra, tudo que sai. Tu vai ter ali contas a pagar, contas a receber. Né? Tu consegue, por exemplo, trabalhar com prazo. Tu vai poder girar o teu negócio com cartões. Hoje, por exemplo, tu tem cartões de crédito, tem cartão Banricompras hoje. No Banrisul é um cartão que está atrelado ao limite da conta e ele não influencia no limite. Hoje, por exemplo, um limite de R$5.000, um limite empresarial, que dá 7.700 de cartão Banricompras. Não tem anuidade, não tem juro, é o melhor dos mundos. Vamos supor lá o Joãozinho portador de grama. Ele tem lá o limite de Banricompras dele, ele vai em qualquer loja, uma agropecuária, uma loja de ferragem, alguma coisa, e compra uma máquina nova. Ele pode pagar em 10 vezes de 300 lá com o Banricompras dele, não vai pagar juros. Vai aliviar o fluxo de caixa dele. Não tem anuidade esse cartão. Então tu consegue girar melhor com a questão da utilização correta das ferramentas que tu tem à disposição dentro de uma conta empresarial. Vamos citar outro exemplo. Ele teria os R$3.700, R$3.000 lá para pagar essa máquina à vista. Por que ele vai pagar a máquina à vista se ele não tem juro nenhum com o Banricompras? E ele pode deixar esse dinheiro numa aplicação rendendo para ele e só saca o valor da parcela todos os meses. Então, essas coisas que vocês têm que começar a entender dentro do fluxo de caixa. Tu saber trabalhar com os prazos a teu favor. Não adianta nada, né? O Jonas ir lá e comprar a máquina de cortar grama, tinha dinheiro para comprar à vista, passar o cartão, e daí os 3.000, em vez de ele botar na aplicação, ele torrar. Está errado. Tu fez uma parte do processo, não fez a segunda. Não vai dar certo também. Tá? Uma conta empresarial, ela vai te trazer vantagens de imagem, de credibilidade. Quando tu começa a negociar com fornecedores, com instituições financeiras e com os teus clientes através das tuas vendas, dos teus meios de pagamento, tu fazer sempre isso pela conta pessoa jurídica vai te trazer credibilidade, confiança de quem está transacionando contigo, tanto de quem está te vendendo quanto de quem está te comprando, e principalmente a instituição financeira que está te atendendo, porque ela está enxergando aquilo ali, ela está vendo aquilo ali. Acontece muito, a gente tem muita dificuldade às vezes, e eu não vou citar nomes, mas já atendi cliente, o cara, com o perdão da expressão, tinha um puta faturamento. Tudo Pix na pessoa física. O que eu vou fazer com esse cara? Nada. Cara, não tem. E isso é um outro detalhe. Nós, enquanto instituição financeira, a gente tem que ter um cuidado social e educacional e uma consciência na hora de conceder o crédito, para não conceder crédito de forma irresponsável. E na outra ponta, isso também é um incentivo à formalidade, porque não adianta tu se formalizar só fazendo, fiz um CNPJ, estou formalizado. Não. Tu está formalizado, o CNPJ é que nem certidão de nascimento.
tu tem que estar formalizado financeiramente também. Se tu não tiver formalizado financeiramente com uma conta PJ, com os meios de pagamento, com os meios de recebimento PJ, não adianta nada. Tu vai ter uma dificuldade monstra depois para conseguir crédito. Então, separar as finanças pessoais e empresariais, eu acho que é o primeiro passo que se deve tomar, essa direção que se tem que se tomar quando tu abre o teu negócio. É o primeiro passo de uma caminhada que todos um dia deram. Toda grande empresa que a gente vê por aí, um dia foi pequena, um dia ela começou, um dia ela deu o primeiro passo. E tu começar da maneira correta, começar da maneira certa, é a melhor maneira para te alcançar a longevidade e principalmente um crescimento sustentável. Porque se tu for atropelando as coisas, é muito provável que vai chegar um momento que tu não vai saber onde é que tu está. Tu não sabe se tu está pagando para trabalhar, se tu está ganhando dinheiro com aquilo, vira uma bagunça. E essa separação de finanças, ela vai facilitar a gestão, principalmente com a questão fiscal. Tu já pensou que tu tem que explicar para a Receita Federal o movimento de PIX na tua conta, pessoa física? Como é que tu vai fazer isso? Difícil, né? Bem difícil. E assim, claro que a gente está falando hipoteticamente, não creio que vá acontecer tão cedo, mas as coisas estão se encaminhando para um controle maior das movimentações financeiras, para evitar cada vez mais a sonegação fiscal. A gente sabe que isso acontece, não adianta querer tapar o sol para aprender, né? Então a gente está indo por esse caminho e cada vez mais é necessária a formalização para não ter esse tipo de problema. E isso vai trazer maior credibilidade e segurança para os clientes de vocês, para os fornecedores, para a instituição financeira que for atender vocês. Tá bom? Vai ter que tirar, beleza. Agora vai. Então, pessoal, indo adiante, as contas empresariais, elas disponibilizam soluções de pagamento das mais diversas formas. Tá? Tu vai ter lá a emissão de boleto empresarial, tu vai ter criação de link de pagamento, tu vai ter pagamento via Pix, tu vai ter pagamento via cartões. Então, toda e qualquer forma de pagamento. Para que tu vai misturar com Jesus, com a tua conta pessoa física? Não faz o menor sentido. E daí se alguém puder assim me dizer, pá, mas a conta tem tarifa, a maquininha custa dinheiro, pessoal, isso já foi por terra há muito tempo. Quem mais aqui é cliente do Banrisul? Só vocês? Todos aqui? Quem não é, eu convido a ser. Tá? E eu quero que depois, se vocês deixarem um bilhetinho ali dizendo por que vocês não são, se quiser falar agora, a gente tenta corrigir isso agora. Tá? Porque assim, conta empresarial com tarifa, existe, obviamente que existe, tem um pacote lá com várias prestações de serviço, enfim, mas tem a gratuita também, se o problema é esse. A máquina tem custo? A máquina de cartões tem custo, obviamente, porque ela é uma empresa do Grupo Banrisul com caixa e CNPJ separado, para não misturar os bolsos. Então, está quebrando meu raciocínio. Então, pessoal, temos a máquina de cartão tem custo? Tem, mas hoje se tu faturar R$2.000 na máquina, ela está isenta. Mas eu não vendo 2.000. Tchê, o teu celular pode virar uma máquina de cartões. Isso está bastante comum, né? Esses dias, eu vou citar um exemplo que eu citei no outro evento que a gente fez. Depois eu gravo sempre os eventos e mostrei em casa, a patroa queria no meu couro. Porque eu citei ela como exemplo. O que acontece? A minha esposa, ela é coreógrafa, bailarina, por muitos anos. E ela era coreógrafa de etnia italiana lá em Juí e coreografava os bailes da UET lá.
E ela, depois do segundo filho, resolveu parar e resolveu ser microempreendedora. E nós falando de, precisamos de uma máquina e tal, obviamente, né? A Lemoa Muquirana, nós negociando taxa dentro de casa. E nós estávamos assistindo, nesse dia, Dança dos Famosos. Lá em casa a gente evita assistir Globo, temos todos os streams. Mas ela, com essa veia dançarina e artística, queria assistir a Dança dos Famosos. Eu do lado que nem uma paisagem sem entender nada do que estava acontecendo. Ela dando pitaco lá nas... E me chamou a atenção, meia hora de propaganda de uma concorrente, não vou citar o nome. Falando da última tecnologia, que era transformar o teu celular numa máquina de cartão. Essa tecnologia, o pessoal falou, isso tem há muito tempo. Muito tempo. Talvez tenhamos pecado em não comunicar corretamente, talvez. Nós estamos correndo atrás do tempo perdido e estou aqui falando para vocês. Então, conta gratuita? Tem. Máquina que vira cartão? Tem. Máquina isenta? Tem, dependendo da condição. Conta remunerada? Tem também. O nosso CDB automático é a conta remunerada. Leonardo, esse cabo é o nosso? É. Então aqui eu estava, era nessa aqui que eu parei, né? Controle financeiro e segurança. A separação, isso eu já falei antes, né? Mencionei a questão da parte fiscal, né? De separar o dinheiro. A separação do dinheiro da empresa e do dinheiro pessoal evita a confusão das finanças, simplifica a contabilidade e reduz o risco de problemas com o fisco de declaração de imposto de renda. Alguém aqui faz a própria declaração de imposto de renda ou tem normalmente escritório que faça? Tudo contigo. Pois é, mas eu não sei, então eu não sei se eu falo o que eu vou falar agora, porque se vocês entrarem no ECAC lá, vai vir uma pré-preenchida. Se vocês receberam 1 centavo de dividendo no fundo imobiliário lá, não sei de onde, vai aparecer lá. Então, pessoal, muito cuidado com esse negócio de misturar o dinheiro da empresa com o dinheiro de vocês, a movimentação da conta de vocês. Tentem evitar ao máximo e dê uma folga para o Jonas. Quando libera, a senha do banco. Senão, porque daqui a pouco vocês vão arrumar uma dor de cabeça sem tamanho para ele estar resolvendo lá para vocês com as contas de renda. Tá? Acesso a serviços bancários empresariais, isso aqui eu já mencionei. Acesso a crédito e investimentos. Esse é um assunto polêmico, delicado, então, a abertura de uma conta PJ formaliza também o financeiro, que é aquilo que eu mencionei antes. Não adianta tu ser formal só na criação do CNPJ. Tu tem que ser formal financeiramente. Tu tem que ter o caixa da tua empresa formalizado. Acontece muito, então depois nós vamos voltar nesse assunto, de vocês eu não digo, mas o empreendedor, o microempreendedor de uma forma geral, confundir o caixa da empresa com o lucro da empresa. São coisas diferentes. O caixa da empresa ele está lá para manter a operação saudável e rodando. Depois de pagar todos os impostos, todos os fornecedores, contas a pagar do mês, tu vai ter lá o teu balancete com o teu resultado operacional. E se, nesse resultado operacional, a empresa não gerou um resultado capaz de pagar o teu prolabore, alguma coisa está errada. E daí a gente volta lá no que nós comentamos no começo. Onde é que está errado? Na precificação? O meu ponto não está legal, não estou com movimento suficiente, o aluguel está caro, estou com muito funcionário, posso remanejar. Então, o fluxo de caixa te ajuda nessas decisões também. E isso, pessoal, vocês estando formais, facilita muito na hora de uma concessão de crédito. Não adianta tu chegar lá no Banrisul ou qualquer outra instituição amanhã, vir abrir uma conta porque eu preciso de um financiamento para um investimento na empresa. Não é assim que funciona. E daí tá, tudo bem, vamos fazer um esforço lá. Me manda o teu faturamento, aí tu vem com faturamento fiscal desse tamanho e o movimento está tudo na conta da pessoa física. Não vai rolar. Não vai rolar. Então, é muito importante que a formalidade da parte financeira da empresa, ela facilita e muito na concessão de crédito, porque o banco vai enxergar isso. E daí a gente volta naquela questão da construção de imagem e de credibilidade com o fornecedor, com o cliente e com a instituição financeira. E sem mencionar, vocês não vão enxergar ali, mas eu vou segurar no gogó aqui. Sem mencionar que
uma conta PJ, né, tu vai ter acesso a linhas e subsídios governamentais que na pessoa física tu não tem. Hoje, esse crédito está bem restrito. Tem Pronamp e outras linhas de Nova Crédito, enfim, né? Está bem restrito o crédito quanto a isso. Mas tu só vai ter acesso a esses créditos se a tua empresa for formalizada financeiramente. Se tu tiver uma conta PJ ativa, com movimentação regular, se o teu faturamento fiscal está certinho, isso vai ajudar e vai facilitar muito na concessão. Soluções de pagamento profissional, eu já mencionei antes, né? Máquina de cartão, celular que vira máquina, link de pagamento. Hoje, pessoal, uma conta empresarial do Banrisul, para vocês terem ideia, ela pode ser isenta e a gente tem várias faixas de pacote de tarifas, dependendo do enquadramento, do faturamento, tudo é negociável e tudo a gente consegue chegar na melhor solução. Mas tu tem hoje um aplicativo de gestão que tu consegue controlar tudo pelo celular. Tu consegue emitir boleto, tu consegue emitir link de pagamento, tu vendeu para um cara numa outra cidade lá e tal, não tem o cartão físico, manda o link, tu gera o link e manda, parcelado, sabe? Tu tem a possibilidade de transformar o teu celular em máquina de cartão também. Está redundante isso, né? Mas enfim. Credibilidade e confiança. Mais uma vez, se você está formalizado financeiramente, a tua credibilidade e confiança, ela aumenta significativamente. Tu passa uma imagem diferente. Quando tu vai receber uma conta de alguém, e daí eu já mencionei o exemplo com o Marcos aqui antes, passei no CPF para pagar um Pix para mim, pô, é estranho, é esquisito, tá comprando uma empresa, será que esse cara tá tudo legal? Será que ele está com os alvará em dia? Tu já gera uma certa desconfiança. E isso não é só com a questão do pagamento do recebimento. Isso também é com a questão do próprio produto. Quer ver um exemplo? Fez uma bagunça no teu fluxo de caixa, tu começou a ter dificuldade para comprar matéria-prima. Vou citar exemplo de restaurante, tá? Que é algo que eu domino um pouco. Então, tu vai lá no restaurante X, por exemplo, que tu gosta de comer lá o bacalhau portuguesa. Vamos de bacalhau lá com legumes. E daí tu chega lá e naquela noite não tem o bacalhau. O Rodrigo se embananou nos fluxos de caixa, tinha que escolher alguma coisa para comprar, comprou o mais trivial ali e deixou de fora aquele prato que naquele dia tu foi lá e queria aquele prato e não tinha. Uma confusão no fluxo de caixa, gerou uma insatisfação no cliente que por mais que tu vá lá, explique, invente uma mentira, ele vai ficar com aquela pulga atrás da orelha. Por que ele não tinha o bacalhau se está no cardápio? Foi um problema no fluxo de caixa dele que fez com que ele não comprasse tudo que ele precisava. E daí a desconfiança que começou com um Pix no CPF já ficou mais grave por falta de produto no atendimento. E não adianta, e agora eu vou entrar um pouco na seara do Ricardo lá, o marketing vender e o operacional não entregar. É pior. É o pior dos mundos. Tu prometer alguma coisa, gerar uma expectativa e entregar uma frustração. Isso não pode acontecer em hipótese alguma. E é isso a gente volta de novo. Pessoal, fluxo de caixa. Separa a empresa da pessoa física, por favor. Então, clareza do caixa, formalidade financeira, né? Isso vai trazer para vocês, quando você sabe, melhor dos mundos, tá? Tá todo mundo organizado certinho, soube precificar certinho, sabe quanto vende, sabe qual é a margem de contribuição, sabe que tem que pagar de impostos, tá com o prolabore certinho lá, tá tudo resolvido. Isso vai permitir para vocês um crescimento planejado, uma expansão organizada e sustentável, que não seria possível se entrasse dinheiro no bolso da PJ, no bolso da PF, eu acho que dá para ampliar aqui, dá para aumentar estoque, daí tu vai fazendo do jeito que dá, aos trancos e barrancos. Uma hora essa conta chega. Então, isso, tudo que nós falamos até agora vai te permitir organizar e planejar um crescimento sustentável para a tua empresa, que é o que nós queremos, que é o que o Sebrae quer. Que vocês tenham uma vida muito longa, empresarialmente falando, e fomentem cada vez mais o desenvolvimento. Gerando emprego, gerando renda, que é o que todo mundo quer. Imagem profissional e confiança, aqui são os tópicos resumo de tudo que a gente falou. Tranquilidade financeira na PF e na PJ. Tranquilidade financeira na PF e na PJ.
Se tu está com a tua vida na PJ organizada, muito provavelmente isso vai respingar na pessoa física e tu também vai ter um equilíbrio financeiro na pessoa física. Porque tu vai saber que da tua empresa tu tem um prolabore X, é esse dinheiro que tu vai contar. Ah, mas ela está dando lucro. Beleza, no final do ano lá faz distribuição de lucros e dividendos e está tudo certo. Tá? Tu vai ter lá a tua participação por ser sócio, por ser cotista, enfim, no final do ano. Como toda e qualquer empresa deve ser, independente do tamanho. Uma empresa com capital social de R$1.000 ou uma de 1 milhão, ela tem que ter isso bem definido. Porque, gente, se uma empresa não tem a condição de pagar o prolabore de quem está tocando o negócio, ela está com alguma coisa errada, alguma parte do processo não está funcionando bem. O preço ficou errado, enfim, vários fatores que a gente já mencionou aqui anteriormente. É o primeiro passo. Se não está conseguindo pagar o teu salário, não é porque tu é dono que tu, não, esse mês eu não vou fazer a retirada. Não, está errado. Tem que fazer a retirada. Essa despesa ela tem que estar lançada no balanço da empresa. Ela tem que sustentar essa despesa. Senão, tu vai ficar eternamente insatisfeito com o teu negócio e não vai saber o que tu está fazendo. Crédito e alavancagem, o que a instituição financeira olha é exatamente aquilo que a gente falou antes. Faturamento fiscal redondinho, né? Evitar ao máximo aí, vendi 50 mil, declarar 30, né? Não tira 20 de nota. Isso aí é uma faca de dois gumes. Tu vai economizar daqui a pouco no pagamento, na maioria simples nacional, né? No pagamento da DARF, mas vai ficar mais caro o crédito para ti lá no banco se tu conseguir, porque nós vamos olhar lá, não, mas o teu faturamento não tem capacidade, como é que eu vou te prestar dinheiro? Então, pessoal, é importante demais essa questão do fluxo de caixa, de vocês levarem isso controlado e, principalmente, tentar trabalhar o mais certo possível com relação aos impostos, às declarações, porque não só o Banrisul, qualquer instituição vai olhar para isso. Tá? Vai olhar para isso, não achem que ninguém olha, o pessoal olha. Mas eu não quero passar os cartões porque a taxa não sei o quê. As taxas do Banrisul hoje são as melhores. A gente tem taxa a partir de 0,69 no débito, dependendo do segmento, obviamente, né? Faturamento, enfim. Mas partem de 0,69 no débito. Deve ter que ir o enquadramento de cada empresa. Então, hoje, nós, enquanto instituição, a gente tem todas as ferramentas para atender vocês e fazer essa formalidade financeira que a gente está tanto falando aqui hoje. Meu Deus, estou me estendendo já. Que a gente está tanto falando aqui, que é essa questão de tu formalizar o teu negócio, enfim, isso vai facilitar muito. Mas o que eu vou ganhar com isso? Quando tu for atrás de crédito, né, talvez tu tenha pago mais uma guia do DARF, talvez tu pagou um pouquinho a mais uma taxa de cartão, mas todas essas comprovações da saúde financeira e fiscal da tua empresa vão ajudar muito na tua análise de risco. Hoje, uma empresa com risco 1, ela tem condições de taxas de empréstimo e financiamento muito melhores que uma empresa com risco 12, por exemplo, que é o último grau de risco, que é o mais arriscado do mercado hoje. E esse melhor não é 0,1, 0,2. Ela pode variar muito, pode variar de 1,29 até 3,60, 3,80. Isso, num longo prazo, dá uma diferença monstra. Voltou. Então, organização financeira transmite confiança, clientes, fornecedores e instituição financeira percebem o profissionalismo. Quando você faz isso, a tua empresa deixa de ser um bico, aquele fora de hora que tu vai fazer, e tu passa a ter uma marca. E quando tu tem uma marca, tu está realizando o teu sonho. Quando tu tem uma marca que passa a ser vista, reconhecida e comprada, é a realização do teu sonho em cada venda que tu faz. Claro, a gente falou aqui, muitos têm realmente como um bico, mas tem outros que daqui a pouco esse bico virá algo sério. E para ele virar sério e virar profissional, ele vai ter que seguir esse caminho. Se ele não seguir esse caminho da questão da separação dos fluxos de caixa, ele nunca vai transformar aquele pequeno negócio na garagem da casa dele numa grande empresa. Toda e qualquer empresa tem que fazer isso. Toda empresa um dia deu o primeiro passo nessa direção. Toda grande caminhada começa com o primeiro passo. Aqui tem algumas dicas, né? Pix do nome da empresa igual confiança e seriedade. Quando vocês estiverem fazendo tudo isso, vocês vão desenvolver uma coisa chamada pensamento empresarial.
E vocês vão tratar a empresa de vocês como um filho de vocês. Vocês vão priorizar ela muitas vezes. Vocês vão passar muito tempo ali, muito tempo pensando no negócio, pensando no que vocês podem fazer por esse negócio dar certo. Então, esse é metade do caminho percorrido. Pensamento empresarial. São pequenos hábitos, né? Quem aqui já leu A Força do Hábito? Que viram rotina, né? Depois que virou rotina, tu não vive mais sem aquilo. Então, pessoal, eu vou dar uma acelerada aqui, que nós avançamos na hora, teria muito mais coisa, mas enfim. 5 passos para vocês começarem amanhã, tá? Alguns aqui já têm conta empresarial, que eu sei. Mas quem não tem, abrir uma conta PJ remunerada, de preferência no Banrisul, tá? Eu sempre digo que o Banrisul hoje, pessoal, é o banco físico, né, mais digital que vocês poderiam ter. Todas as soluções, todas as facilidades que as fintechs, que não são bancos, são fintechs, vendem para vocês, o Banrisul tem. Com uma vantagem que nenhum deles tem. Nós temos presença física do lado de vocês, na porta da casa de vocês. A gente tem atendimento presencial, se precisar ir visitar, a gente vai. Se vocês tiverem que ir até a agência, tem o posto de atendimento aqui do lado, tem a agência ali em Birubá, e todos os municípios do estado têm agência, ou posto de atendimento. Porque no momento, o empreendedor, ele é já meio ansioso, né, por fazer as coisas acontecer. A hora que dá um problema, tu começou a receber Pix lá, bloqueou a tua conta. E a tua conta é de uma fintech. Tu não vai conseguir resolver no dia. Eu tenho um exemplo para citar de pessoas, de conhecidos meus lá de Cruz Alta, que ficaram até 2 semanas com a conta bloqueada e com o dinheiro parado lá. Não tem esse tempo. 2 semanas para ficar sem movimentar. É onde tu recebe teu dinheiro. Tu não tem nem as 2 horas para ficar pendurado no telefone. Então essa é a nossa maior vantagem competitiva hoje. Todas as soluções a gente tem, toda a modernidade de desenvolvimento tecnológico a gente tem. Mas a gente tem uma coisa que eles não têm. O atendimento pessoal humanizado. Tu precisou de resolver um problema, tu pode ligar para a agência ou tu pode ir lá pessoalmente que a gente vai fazer o melhor possível para resolver o problema de vocês. E isso nenhuma fintech vai trazer para vocês. Tá certo? Segundo passo, se alguém aqui não tem o seu prolabore definido, passa amanhã lá no Jonas e define. Né? E resolve isso. Não fique sem definir o seu prolabore e mais, não é só fazer metade do serviço. Fazer o serviço completo. Chegou no dia 5, quinto dia útil, vai lá e retira o prolabore. Não confundir o caixa da empresa com o lucro, isso a gente já falou antes. Controlar entradas, saídas e prazos, isso também eu mencionei lá no começo, muito brevemente. Saber trabalhar com os limites de cartões, tu pagar parcelado, botar o dinheiro numa aplicação. Ah, Rodrigo, R$1.000 em um mês vai dar 12 pila. Lembra? Toda a grande caminhada começou com o primeiro passo. Esse mês deu 12, no mês que vem deu mais 12, no final do mês deu 140 reais, no final do ano deu 140 reais. E nós estamos falando de R$1.000. Tá? Quantos mil tu gira no mês? Tá, pessoal? Então isso seria usar os cartões de forma inteligente. E no mundo ideal, que a gente sabe que o mundo não é ideal, quando tu começar um negócio, o ideal é tu ter uma reserva, né? O negócio não vai sair dando lucro de dinheiro já de começo, tu vai patinar um pouco. O ideal é que tu tenha uma reserva para manter a empresa e manter a pessoa física, reservas distintas, tá, pessoal? Mas a gente sabe que isso é difícil. Então esse eu deixo a cargo de cada um de vocês. Para concluir, vou indo para o final, então, queria dizer que para quem é microempreendedor individual hoje, inclusive, né, a gente tem aqui empreendedores, microempreendedores, enfim, mas a título de informação, os microempreendedores individuais, os MEI, hoje conseguem abrir conta no Banrisul pelo aplicativo, de casa, com comprovante de residência e um documento com foto. Tá? Se não conseguir, manda lá para o Banrisul, documento com foto, comprovante de residência e o número do CNPJ, o resto a gente faz tudo. Ou então, se é uma empresa do Simples Nacional, só autoriza o Jonas que a gente pede lá e faz tudo. Depois leva para vocês assinar. Então, não tem motivo e não tem desculpa para dizer atualmente que não quer ser cliente do Banrisul, que não pode, porque o atendimento é ruim ou porque não nos atende com produto e serviço. Hoje nós temos tudo. Então,
além dessa questão da conta do MEI que tu pode abrir pelo aplicativo, as outras empresas do Simples Nacional envolvem contrato social, enfim, mas a gente consegue fazer todo o operacional lá e vai fazer visita, vai coletar assinatura, enfim. Não tem mais por que você estar indo na agência, até porque, lembrando que a gente falou lá no começo, vocês não têm tempo para isso. Vocês têm que estar preocupados com o negócio de vocês, têm que fazer o negócio de vocês acontecer. Da Vero eu mencionei brevemente antes, então eu vou trazer para vocês algumas soluções que a Vero oferece. Ela tem hoje, a partir de R$2.000, tu tem uma máquina Smart de última geração gratuita no teu estabelecimento. Essa máquina ela já vem com nota fiscal integrada, então tu consegue emitir nota nela. E, eu não sei se alguém tem B2B aqui que vende para a empresa, né? Mas citando o exemplo de restaurante, aquele cara que passava lá e pegava a notinha para levar para a empresa, era uma prorrogada, era para novembro, agora é para fevereiro, né? Vai ter que emitir DANF. Então não é porque o cara é restaurante que ele não vai ter que emitir DANF. A máquina da Vero já está preparada para isso, a única. De todas é a única. Então não deixem chegar lá em fevereiro para correr atrás da máquina e tentar resolver o problema. Vamos nos adiantando e tentar estar na frente. Quem está na frente, né, bebe água limpa. Então, pessoal, a Vero é a única máquina que vai emitir DANF, vai emitir nota fiscal. Tu consegue ter o Pix integrado com o teu software ali gratuito, não tem custo nenhum. Tá? Além disso, tu pode transformar o teu celular numa máquina da Vero. Ah, Rodrigo, eu não vendo mesmo. Tudo bem, faz o cadastro, vem cá. Se o teu celular é no mínimo Android 10 e tem NFC, está funcionando. Igual esse carro aí. Esse carro não é meu. Esse carro não é meu. Tá? E assim, ó, eu tenho uma experiência que eu trago para mim, tá? Eu mencionei lá no começo que eu tive uma passagem na XP, trabalhei com o Rodrigo na Prontifel. E tive um tempo como consultor de investimentos independente antes de estar na Prontifel. Eu abri conta em todas as corretoras. Todas. Para saber o caminho que o meu cliente ia ter que percorrer. E eu trouxe isso para mim. No meu celular eu tenho ali o Vero Gestão, eu tenho o Vero Vendas, eu tenho todos os aplicativos do banco, para saber explicar para vocês, a hora que precisar, como é que funciona, o caminho que tem que fazer. E posso te dizer, funciona bem. Funciona bem porque eu tenho esse de transformar a máquina, o celular numa máquina. Tá? Então, pessoal, soluções de máquina eu já falei quase todas. A máquina do Banrisul é a única que aceita, no interior a gente tem muito isso, né? Esses cartão cidadão. Eu vou perguntar quais as bandeiras, é só... Visa, Master, Elo, Cabal, Banricard, Banricompras, os Vale Alimentação, todos, daí tu credencia ele. Cartão cidadão, esse do governo do estado, passa. Então são as, claro, American Express, acho que não, né? American Express não. Mas isso é uma raridade, é muito difícil a gente achar aqui um cartão desse. Mas as bandeiras passam todas. Eu tenho discreto, ela não passa bandeira. Posso fazer uma pergunta discreta? Quanto é que custa a tua máquina discreta? Não sei te dizer hoje quanto eu estou pagando. Eu acho, tá? Peço para te conferir, mas eu acho que é 129. No início eu não pagava a mensalidade, né? Uhum. Mas aí depois eu comecei a pagar a mensalidade e eu não conferi realmente o banco porque é parcelado. É assim, o que eu posso te dizer com relação ao... A gente não entra nessa seara de julgar os outros, né? Cada um sabe do seu custo operacional. Mas uma vantagem competitiva nossa enquanto Banrisul é que nós temos a tecnologia. O Banrisul, o Sicredi que tu mencionaste, é terceirizado. Então tem uma terceirizada que presta serviço das máquinas para eles. Nós não, nós temos a tecnologia, então isso facilita muito. E eu falei do 129 porque o PIMPED, na frente de caixa, é esse valor. O nosso é 12,80. 12,80. Então, exemplo com números, tá, pessoal? Então, falando das bandeiras, e da minha parte era isso. Agradeço muito a presença de vocês. Peço desculpas pelo atrapalho da corrida, mas deu quase uma hora, né? Passamos do tempo voando. Gostaria de conversar mais com vocês, ter mais tempo para falar com vocês. Agradeço mais uma vez a presença de todos. Fomos muito bem recepcionados e muito obrigado. Antes de encerrar, alguém tem alguma pergunta?
Está tudo esclarecido? Então tá, pessoal, mais uma vez muito obrigado pela parceria do Sebrae, Sala do Empreendedor. A gente foi muito feliz, a CI, a Associação Comercial. Eu participei da Associação Comercial em Cruz Alta há muito tempo, estive na Federação também. Aprendi muito. Pessoal, boa noite, bom descanso para todos, bom retorno para casa. Valeu!